Oiê, e aí, me conta tudo. Me conta o que você faz, me conta a sua história, me conta a sua trajetória. Meu projeto esse ano é trazer algumas pessoas aqui que vão contar suas histórias inspiradoras, histórias de cada um. Vamos ver o que cada um tem para nos contar. As pessoas, às vezes, elas querem também contar um pouco da sua história e eu quero ouvir a história de cada um. Vamos ver o que cada um tem para nos dizer. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga, faz um trabalho terapêutico chamado EFT. Vamos ver o que ela tem para nos falar. Meu nome é Marta e eu estou aqui para ouvir um pouco da história de cada um. Se você quer saber um pouco, me conta um pouco da sua história. É um bate-papo informal e nós vamos chamar aqui uma colega que é Mara Cachoeira, que faz um trabalho terapêutico, uma técnica chamada EFT, e vamos ouvir um pouco da sua história. Oi! Olá, Marta. Tudo Oi, bom? tudo bem? E você? Tudo em ordem. É, vamos ouvir aqui. Você Ó, está me ouvindo? A frase mais falada nos últimos tempos. Você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Tá tudo perfeito aqui para mim. Tomara que não caia a internet, porque tá uma chuva. Nossa, E quando começa a chover, sabe como é que é essa internet, né? Mas olha, eu já reiniciei tudo, já deixei tudo preparado para não cair. Espero que não caia. por falar nisso, deixa eu conectar aqui para não cair a bateria aqui. Muito bem. Então, Mara, esse ano eu estou com um projeto que chama Me Conta. Me conta um pouco da sua história. Primeiro, me conta seu nome, né? Para que as pessoas que estão aqui querem conhecer um pouco, me conta o seu nome, da onde você é e um pouco da sua história. Me conta. Então, eu me chamo Mara Cachoeira, eu sou de Curitiba, Paraná, tá? Eu moro já em Curitiba há quase 30 anos, faz que eu moro aqui, eu sou natural de Santa Catarina, mas eu moro já me considero uma paranaense, né? E se vamos vivendo aqui, já acostumei com os sistemas paranaense, que é bem diferente do de Santa Catarina, mas a gente acostuma, tudo acostuma, né? Eu sou casada, eu já sou aposentada, eu me aposentei aos 50 anos, me aposentei bem cedo, porque eu comecei a trabalhar bem cedo, então acabei me aposentando cedo, né? E eu tenho 4 filhos do coração, são 4 netos, tem um que vai nascer agora até o final do mês, uma melhor falando, né? Vai nascer até o É final do menino? mês. É menino? É menina, é Menina? menina, Maia, Ai, que vai nascer. Tá é para ser entre dia 18 e dia 30. Então, entre essa semana e a semana que vem, ela tá aí, né? Se bem, que delícia. estamos aí, né? Eu me aposentei muito cedo, eu saí à procura de alguma coisa, né, para fazer, porque realmente não tem como você ficar em casa, e pelos dois motivos, né? Uma que a aposentadoria na privada não dá para sobreviver, né? Você começa ganhando X e dali 3, 4 anos você já está ganhando Y, então não tem como você sobreviver de aposentadoria. Não no nosso país, aliás, acho que não é no nosso país, acho que é em todos os países, né? Porque pelo que a gente ouve por aí, não é muito diferente daqui, né? E aí, estou aqui agora procurando alguma coisa para fazer. Eu sou natural de Caçador, é uma cidade do interior de Santa Catarina, é meio oeste, fica próximo a Lages ali, para quem conhece, geralmente é mais conhecida ali, é Lages e Fraiburgo, são as cidades mais conhecidas, que ficam próximas, né?
E eu sou E filha me de diz uma coisa, agricultores, você sempre trabalhou? sempre, sempre. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, sempre trabalhei. Isso eu, assim, durante toda essa minha trajetória de 30 anos de CLT, né, que todo mundo tem horror a CLT, mas eu agradeço a CLT, porque se não fosse a CLT eu não teria o que eu tenho hoje, né? Então eu sempre trabalhei pela CLT, eu nunca tive nada meu particular, assim, sempre foi CLT. E sempre trabalhei, então por isso que, na verdade, com 47 anos eu já tinha meu período de aposentadoria, né? Já dava para se aposentar. Só que aí, como eu ainda estava trabalhando, eu continuei. Aí, com 50 anos, eu fui demitida, né? Que houve aquela crise, foi um período bem difícil, em 2008, por aí, né? Daí começou aquela crise e tal, eu acabei sendo demitida. Aí eu saí, fiquei 2 anos procurando outro emprego e Você tal, né? trabalhava no quê? Eu trabalhava na área financeira de uma Ah, empresa. Eu comecei a trabalhar, bom, conta, eu mas gostava, conta. sabe? Não, era gostoso, sabe? Mas assim, era estressante, era uma coisa estressante, porque você trabalhar na área financeira é bem estressante, mas era uma coisa que não via passar o dia, né? Eu sou formada em contabilidade, mas eu nunca trabalhei na área contábil, eu sempre trabalhei na área gerencial, então sempre fiquei na área de gerências, né? E gerência de recursos humanos, gerência administrativa, gerências de contabilidade, mas sempre na parte gerencial. Então, eu nunca fazia parte de executar mesmo ali, eu nunca fiz. Eu, na verdade, assim, Você se você disser trabalhava para mim, em ah, mas eu faço uma conta. escritório você trabalhava em Não, era escritório uma ou em empresa assim de tipo? metalúrgica. Metalúrgica. Ah, tá, Não, era uma tá. metalúrgica. Era um Era escritório uma de empresa. contabilidade. Não, não, eu nunca trabalhei em escritório. Não, para não falar que nunca trabalhei em escritório de contabilidade, meu primeiro emprego, quando eu tinha 11 anos, eu trabalhei no escritório de contabilidade durante um ano. Eu era, como hoje a gente chama menor aprendiz, né? Na época não tinha Aham, isso, na época você é, trabalhava normal, né? Mas hoje em é. dia já nem, com 11 anos você nem pode trabalhar, né? Mas na época eu trabalhava no escritório contábil, eu trabalhei um ano, né? Foi meu primeiro emprego, então eu trabalhei um ano no escritório contábil, onde eu aprendi um monte de coisa, né? Claro que eles Sabe ficam dando que assim só as coisinhas fáceis. eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu trabalhava, minha mãe tinha uma empresa de eventos e eu queria trabalhar, fui trabalhar na empresa de eventos. E o primeiro trabalho que eu fiz, elas me chamavam de QG, não tinha esse negócio de menor aprendiz, né? Então eu era o quebra-galho. É, mas é Tudo, isso que a gente era na época. tudo que tinha que fazer, que era uma coisa assim, que vai lá, pega isso, leva não sei quem, faz isso, põe isso em ordem, monta aquilo, não sei o quê, chama o QG, que era o quebra-galho. Mas é bem isso mesmo, foi bem exatamente aquela. Vai buscar nota, vai, que na época não era nada como é hoje, né? Tudo interligado, que você não precisa sair de dentro do escritório. Na época, não, você tinha que ir em cada cliente buscar as notinhas para você lançar naquele livro, tal. Daí dizia, você busca as notas, daí você coloca ela em ordem por data, depois você lança elas aqui no livro, depois a contadora ia lá e somava, e calculava os impostos, tal, toda aquela coisa de contabilidade que hoje não precisa nada disso. Hoje você entra ali no programa, digita ali, classifica no qual que é a classificação e pronto, o programa gera tudo, já te gera o relatório, já te gera os impostos, muito mais fácil, né? Mas na época não era. Na É, época era aquelas máquinas com imagino. aquela carbono que você colocava, a gente saía tudo Fazia cheio de tec, tinta porque tec, colocava tec. aqueles carbono, mas era divertido, sabe? Que eu aprendi muito, assim, sabe? Tem muita coisa que eu aprendi, eu agradeço. Eu só tenho a agradecer por isso, porque se não fosse esses aprendizados, não estaria aqui, né? É, E como eu sou filha de agricultores, então sempre a gente morou no interior, então eu comecei a trabalhar cedo, com 11 anos, porque eu queria estudar, né? E para estudar a gente tinha que ficar na cidade, que dava 28 quilômetros da onde
A gente morava, mas era estrada de chão, era difícil, não tinha ônibus, nada. Então você tinha que ficar na cidade, né? Então daí eu tinha que trabalhar. Eu morava com a minha avó, né? Que a minha avó morava na cidade e eu trabalhava para ajudar ela na casa, para pagar as despesas, né? As minhas despesas, né? Que eu precisava. E assim Olha começou só. a minha trajetória. Isso bem. A E gente você sempre vai estudou, falando, né? e você estudou em Curitiba? Na verdade, eu saí de Caçador com 17 anos e fui para Florianópolis. Daí eu Para fiquei Florianópolis. 7 anos em Florianópolis. Lá eu trabalhei no banco HSBC, que era Nossa, Bamerindos na época, né? Eu fiquei 3 anos no Bamerindos, fiquei mais 2 anos na VEG, que era uma empresa grande de motores, que ela é de Jaraguá do Sul. E aí eu fiz um tecnólogo em análise de sistemas lá, porque eu tentei faculdade, só que daí eu não tinha recursos para pagar a faculdade. Eu até comecei uma faculdade de economia, mas acabei trancando porque eu não estava conseguindo pagar, porque daí pagar aluguel e pagar faculdade não tinha como. Aí eu consegui é. uma A bolsa para realidade esse não curso mudou muito, né? tecnólogo. Hoje em dia as pessoas ainda têm muito dessa realidade, né? Não consegue pagar a Sim, faculdade e vai a uhum. luta e no fim a experiência prática, o dia a dia fazem muito mais sucesso, né? Porque você não tem Sim, escola exatamente. papel da academia, enfim, né? É, é. É. E era isso que acontecia, né? Não conseguia pagar, não dava para pagar a faculdade, aluguel e mais despesa de ônibus, alimentação, não tinha como. Daí eu acabei trancando, e como eu consegui essa bolsa desse tecnólogo, que era um curso, na época, era um curso muito famoso, aliás, muita gente deixava de fazer faculdade para entrar nesse curso, porque era computação, né? Então, estava iniciando, era aqueles computadores que um computador ocupava uma sala inteira, né? Mas, enfim, a gente não tinha É isso computador, a mesmo. gente só tinha aquele museu, mas era o que a gente tinha. E foi bom, eu aprendi muita coisa da parte de análise, assim, eu entendo. A programação em si mudou muito, hoje eu não sei mais nada, mas na época a parte de análise até hoje eu faço, tanto que das empresas que eu trabalhava, a gente tinha as pessoas de TI, né, que faziam, mas a parte de análise para saber o que eu queria, como eu queria os relatórios, de que forma que queria que saísse, o que queria que emitisse, era tudo eu que fazia, né? Eu criava tudo, né? Colocava tudo ali num rascunho e passava pro programador, olha, eu quero que pesquise isso, que faça isso nessa ordem, que isso gere tal relatório financeiro, que isso eu E possa você tirar dessa sempre quis maneira. trabalhar na área financeira? Você sempre quis trabalhar com isso? Na verdade, não, aconteceu. Na verdade, assim, eu não tinha, assim, não tinha uma profissão. Eu gosto de número, eu sempre fui boa em matemática, assim, né? Uma área uma coisa, assim, que eu gosto, então, uma área que eu sempre me dei bem, assim, minhas médias sempre foram médias altas, e eu sempre fui uma pessoa bem aplicada para estudar, então, eu me Você dedicava. é Quando eu pego alguma coisa para abençoada, porque estudar, gostar de número realmente. mas é bom, mas eu gosto porque assim, é exato, não tem aquele de dizer assim, pode ser ou não pode ser. Não, não tem, não pode, é. Então, não existe 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4. Então, é fácil, né? Não tem, Eu já assim. gosto de uma coisa Isso. assim que, será que não pode ser um pouquinho diferente? Será que não pode ser assim? A minha formação é em educação, né? Eu fiz em São Paulo tinha uma Hum, faculdade que chamava Educação para o Deficiente da Audiocomunicação. Naquela época não existiam as habilidades especiais na área da pedagogia. E eu fui caminhando e fui trabalhar na USP, no laboratório de brinquedos. E, e não tinha computador, né? Então eram os alunos da uhum. engenharia naval que ensinavam a gente a mexer num computador que era do tamanho de uma sala. E a minha ideia era colocar
os brinquedos, porque eu fui trabalhar a minha tese e a minha proposta era estudar os brinquedos, brincadeira popular, brincadeira de rua e os brinquedos de mesa, e, enfim, aplicados na área da educação. E eles vinham e tinha que me ajudar a fazer uma planilha, porque eu queria colocar todos os brinquedos lá dentro daquela planilha, porque eu achava aquilo a evolução, né? Uma coisa de outro mundo. E daí, então, Sim. tinha lá umas colunas, né? Os primórdios do famoso Excel, né? Então, eles montavam umas colunas e daí eu falava assim, era o nome, a indústria, a idade indicada, tal. E daí, assim, para o que serve? Daí eu falava assim, gente, vamos viajar, porque serve para um monte de coisa. Eles falavam assim, não, tem que ser exato, tem que caber nessa coluna. Daí eu falei, então acho que eu não quero. Mas é bem assim mesmo, hein? Quando a gente começa, é assim, bem, bem complicado. E foi um curso legal, assim, eu gostei dessa parte de análise, então aproveitei muito, eu usei. E aí, depois de 6 anos, terminei esse curso tudo e eu estava sozinha em Florianópolis. E Florianópolis é uma cidade maravilhosa, é muito bom de se morar lá, mas você precisa ter dinheiro. Infelizmente, você ser pobre e morar lá é uma tristeza, porque não dá para você fazer nada. Então, sabe? Aí você vê todo mundo indo para a praia, todo mundo se divertindo, um monte de coisa para fazer, e você tem que ficar lá trabalhando, andando de ônibus. Não, não é vida, não vale a pena. Aí meus pais resolveram vir embora para Curitiba, que a minha irmã mais nova casou, e casou com uma pessoa aqui de Curitiba, e eles resolveram vir embora para cá, né? Eles já estavam de idade, já estavam meio cansados, o pai acabou vendendo uma parte das terras que a gente tinha lá em Santa Catarina e veio morar para cá. Aí montou uma serraria aqui e veio para cá. Aí eu disse, eu Seus também pais vou, estão eu não vou vivos ficar aqui ainda? sozinha. Seus pais são vivos? Não, já são os dois, não, são os dois falecidos, a mãe faz 17 anos e o pai 16. Então já são os dois falecidos. Mas aí eles vieram para cá e eu disse, eu também vou. Daí peguei e vim embora, né? Daí vim, fiquei 1 ano naquela de procurar trabalho, não conhecia a cidade, não conhecia as empresas. É complicado quando você não conhece o lugar, não tem ninguém Quantos para anos você indicar, não tem tinha? nada. Quantos anos? Eu tinha 24. Ó, E aí eu consegui, eu vi num. Sabe aqueles cartazes que na época eles colocavam assim em supermercado? Procura-se não sei o que lá, procura-se auxiliar, não sei o que. Tinha um desses, fui no supermercado no sábado à tarde fazer compra para minha mãe e tinha lá na porta do supermercado lá, procura-se auxiliar administrativo, né? Daí eu disse, tá aí, vou lá, né? Peguei o endereço, isso era num sábado à tarde, peguei o endereço na segunda-feira, 7h30 da manhã, eu estava na porta da empresa com meu currículo, né? Disse, vou lá, né? Eu já tinha experiência, já tinha lógico. trabalhado na VEG, já tinha trabalhado em banco, já tinha assim. Cheguei lá, conversei com o diretor, assim, né? Umas pessoas super legais, assim, tal. Daí, disse, não, pode começar amanhã já. Disse, meu, que Top. maravilha, né? E já no dia seguinte eu já comecei, né? Já cheguei lá. Aí na época, tinha 78 funcionários, todos homens. Eu era a única mulher, né, na empresa. Não Gente, tinha mulher na empresa. Aí é aquele baque, né? Quando chega uma mulher lá e tal, né? Daí eu entrei como auxiliar administrativo, né? as E tinha um mulheres rapaz que desbravando o era. mundo, né? Porque essa área realmente, Sim, as áreas de exatas, é, elas eram muito, muito quase masculinas. E só as homens. mulheres tiveram Aham. que desbravar uma floresta, né? Exatamente, e competir assim, não era fácil, assim, porque, assim, às vezes eles queriam humilhar, né, assim, era É. bem, mas como eu tenho um gênero forte, assim, meu gênero também não é muito fraco, daí, disse, vai tranquilo, né. Aí fiquei, daí o menino que tava, o rapaz que cuidava de toda a parte administrativa da empresa, essa empresa tinha na época 1 ano e meio, era bem novinha, uma empresa que estava começando, assim, uma empresa familiar, ela era formada por um sócio que era inglês e um alemão.
mas assim, era uma empresa que estava iniciando, assim, né? Aí, e esse rapaz queria passar para a área de vendas, ele não queria lhe dizer que a área administrativa não era para ele, que ele não gostava de ficar trancado dentro do escritório, ele queria vender, né? Talvez a gente fazia máquinas para a indústria moveleira. Aí, beleza, né? Eu disse, não, deixa que eu... já no segundo dia ele já me deixou sozinha ali, já foi para uma feira em São Paulo, já me deixou eu com tudo, eu não sabia nem quem eram os donos. Eu tocava o telefone, me perguntava, eu quero falar com fulano, eu disse, meu Deus, quem é fulano? Eu não sabia. Aí eu tinha que inventar uma história, disse, só um pouquinho aí, daí eu saía correndo, perguntando para um e para outro, quem é fulano? Quem é fulano? Era muito engraçado, assim. Mas, enfim, né, passei uma semana, assim, que foi aquela correria, né? Ninguém, eu sozinha Sabe, eles me deixaram sozinha, assim, você tem que fazer e foram pra feira, né? Assim, bem coisa de empresa familiar, sabe, assim. Se você tiver dúvida, você liga. Eu vou ligar como? Se não tinha nem celular, eu só podia falar com eles à noite Naquela no época hotel. só tinha telefone e fixo. Exatamente, então era só no hotel, e daí eles saíam da feira e iam para as festas, porque você já viu o representante voltar para o hotel? Não volto, né? Aí eu conseguia falar com os caras, às vezes eu tinha que ficar bem em casa e eu não tinha telefone, às vezes eu tinha que ficar na empresa até meia-noite, 1h da manhã, para conseguir falar com alguém para saber o que eu podia fazer, porque eu não sabia o que fazer. Se eu fiquei sozinha, não conhecia ninguém. Né? Não adianta sentar e chorar. Eu tinha que resolver, porque eu tinha conta para pagar, eu tinha as coisas para pagar, eu não conhecia ninguém e tal. Eu fui lá no banco, falei com o gerente e disse, olha, o negócio é o seguinte, os diretores estão todos viajando, eu não tenho o que fazer, eu tenho todas essas duplicatas para pagar, eu sei que tem dinheiro aí no banco, eu preciso pagar, debita para mim. Ele, mas eu não posso debitar sem autorização deles, não sei o que. Debita, depois eu resolvo. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Debita. Se não der, depois a gente estorna, né? Daí debitamos. Olha, é uma loucura. Foi assim 3 dias, porque daí eu comecei na quarta e eles viajaram na quinta para a feira. Foi quinta, sexta e segunda, eles retornaram na terça. Então foi 3 dias que foi assim, né? Essa loucura, mas beleza. Aí o diretor chegou, tal, daí ele disse, aí, deu tudo certo? Eu disse, deu, né? Vocês me deixaram aqui sozinha, não sabia nem quem eram vocês, não tinha dinheiro, não sabia como pagar, e eu tive que correr atrás. Mas enfim, resolvi, tá tudo aqui. Peguei, fiz um relatório de tudo que eu tinha feito, que eu tinha pago e tal, fiz aqueles relatórios manuscrito, né? Porque não tinha computador, era manuscrito, era aqueles livros caixa que a gente comprava, fiz um livro caixa. Ele, nossa, você organizou tudo isso. Você organizou tudo isso? Eu disse, bem, eu tinha que te mostrar o que eu fiz, né? Ele disse, não, beleza, não sei o que tal. Passou 2 dias, ele me chamou lá na sala dele e disse assim, olha, a pessoa que está aqui, né, que era o nosso administrativo financeiro, ele vai passar para a área de vendas e a partir de agora você assume a gerência administrativa financeira. Eu, sabe? Como assim, né? Daí, não, você assume, eu acho que você tem capacidade para assumir e você vai assumir aqui. Daí eu disse, beleza, você acha que eu tenho capacidade? Eu também acho que eu tenho, né? Se eu vou assumir. E assumi a gerência administrativa da empresa e a gente cresceu, virou uma empresa. Eu fiquei lá por 18 anos nessa empresa, daí, quando eu saí de lá, eles estavam já com 200 funcionários, né, assim. E, na verdade, eu saí porque eles acabaram desfazendo a sociedade, né, entre eles, e acabaram vendendo para uma outra pessoa, e a pessoa não era uma pessoa muito legal, assim, eu disse, não dá para ficar, eu não vou me adaptar com ele, não vai dar certo, então antes que dê problemas eu vou sair. Daí eu acabei saindo, né, nessa época daí a minha mãe também estava bem doente, eu saí, fui cuidar dela, fiquei daí 3 anos em casa, que eu fiquei cuidando dela, depois ela veio a falecer, daí o pai também já faleceu no ano seguinte, então, aí, né, fiquei assim um período, daí eu voltei e disse, não, vou voltar a trabalhar, né, aí eu comecei a mandar currículos, tal, assim, mas daí você fica 3 anos afastada, é complicado para você voltar,
E aí, nessa época, eu já estava com uma idade um pouquinho maior, né? No período que eu fiquei lá nessa empresa. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz vários outros cursos, assim, tudo, né? Mas mesmo assim, alguns diziam que você tinha conhecimento demais, outros que você não tinha, que faltava inglês, faltava espanhol, faltava alemão, faltava isso. É sempre a mesma desculpa. Mas, enfim, depois de 3 anos, eu consegui voltar, daí entrei numa empresa multinacional, também trabalhando na parte financeira, né, como gerente financeira, daí eu não fazia parte administrativa, fazia só a parte financeira mesmo, né, e eu tinha nessa empresa, eram 4 filiais, era Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e daí tinha Curitiba e Maringá, né, que era Paraná, as duas, né. Então eu cuidava das 4 filiais, que era a região sul, que a gente chamava. Então eu ficava uma semana em cada empresa, né, uma semana em Curitiba, uma semana em Porto Alegre, uma semana em Itajaí, uma semana em Maringá. E assim eu, né, corria. Eu fiquei 5 anos nessa empresa, daí a empresa também foi vendida, tal. Eles acabaram fechando o escritório aqui em Curitiba, foi só para São Paulo. Eles até colocaram assim, ó, quem quer ir para São Paulo, né, pode ir, mas não ofereceram nada. Você ia com o salário que você estava aqui, né, só com a parte legal, que é os 30% lá, tal, ajudava na mudança e mais nada. Eu disse, não, para mim não vale a pena, eu vou deixar toda a minha estrutura de vida que eu tenho aqui para ir para lá, e nessa época eu já estava com 49 anos, daí eu disse, não compensa. Aí eu saí e fiquei em casa, só que aí Você eu não disse consegui isso, mais... então nós temos uma pergunta que não quer calar. Me conta, quantos anos você tem hoje? 54. Nossa, como você está conservada! Ai, obrigada! Olha só, não tem uma ruga! Menina, ela não tem uma ruga! Ai, meu não, Deus! tem assim aqui, ó, minhas ruguinhas aqui, tô ó. Vendo, não. Tô vendo, não. Esse é amor! E daí, 48 que você saiu, é isso? Sim, e daí eu não consegui mais trabalhar. Daí eu entrei com a aposentadoria, disse, olha, eu vou me aposentar. É claro que não fechou a questão da idade com né, faltou a idade com o tempo de trabalho, não dava certo, né, porque eles mudaram lá a questão da aposentadoria, que é aquele 85, 95, né, aí não fechou, mas eu disse, quer saber de uma coisa? No lugar de eu não receber isso e receber ainda, ficar pagando para receber, eu vou pedir aposentadoria assim mesmo, aí aposentei com 80% do valor, né, então já é uma merreca, deu 80%, virou uma merreca total. Mas aí como né, tipo, meu marido trabalha, dá pra gente sobreviver. Não dá para viver bem, mas dá para sobreviver, a gente tem uma vida tranquila, né? Assim, não temos assim nada que diga, é complicado, né? Mas eu tenho que ter uma outra forma de renda. Não. A gente se preocupa muito quando a gente tem filho ainda para ajudar. E sustentar. Não, meus filhos são todos casados, já todos, cada um tem sua vida, cada um cuida da sua vida, então não temos esse problema. Se é só nós dois mesmo. Diz né? que então, você é conservada por causa do frio. É verdade, André, eu acho que... porque Santa Catarina, lá meio oeste de Santa Catarina, é frio, é mais frio que Curitiba. É muito frio. Lá dá aquelas geadas de manhã, assim, que fica tudo branco e vai derreter aquilo meio-dia. Quando tá já assim, meio-dia, 1h da tarde, ainda se você passar pelas sombras, ainda tem geada, assim, aquele gelo, água congelada, assim, sabe aqueles lagos, aquelas lagoas? Ela congela inteira, assim, ela fica tipo uns 3 centímetros de congelado, assim. Então, é muito frio. E a gente lá na fazenda, a gente adorava brincar no rio. Lá tem um rio de pedra, assim, aqueles rios... água bem clarinha, assim, bem limpinha, não tem poluição, nada, assim, é um rio limpo e ele é de pedra. Só que a água
é congelante. Hoje eu não consigo entrar naquela água. Mas na época que a gente morava lá, a gente ia para dentro daquele rio 2 horas da tarde e saía às 6 da tarde, porque a gente adorava brincar na água, né? Para nós não tinha o que fazer, era diversão de criança, né? Aquela turminha de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos que tinha lá, era todo mundo para rio, né? E a mãe, para poder se livrar da gente, para ela poder fazer as coisas dela, ela deixava todo mundo ir para o rio. Daí ia todo mundo para o rio lá e ficava brincando o dia inteiro. Então, dá para conservar mesmo, André. Se você fosse essa lógica, até que é verdade. Mas não é tão assim. Me conta, você saiu da empresa e daí você foi fazer o quê? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Pois é. Essa parte, vou te falar que foi muito complicada. Eu comecei meio que a entrar em depressão, eu não queria mais sair de casa, sabe? Aquela questão assim de, eu sou uma incompetente, ninguém me quer, sabe? Tipo aquelas coisas assim que a gente costuma falar. E isso estava me prejudicando, eu estava ficando assim uma pessoa até amarga, assim, sabe? Porque você ficar em casa é horrível. Aí eu fiz um curso de corretoras de imóvel, daí fui trabalho, até hoje ainda eu atendo, eu tenho alguns clientes assim que eu atendo, mas é uma área que é muito difícil, sabe? As pessoas, uns querem passar por cima dos outros, se eles puderem roubar teus clientes, eles roubam, se eles puderem, sabe, interferir numa venda tua, eles interferem, então é uma área assim que não é legal. Eu, particularmente, tem gente que adora isso, mas eu, particularmente, não é minha área, sabe? Eu não gostei. E aí eu comecei a procurar na internet. Teve uma época da minha vida que eu saí também de uma escola que eu trabalhava e daí estava procurando e não achava, e eu estava trabalhando com vendas de stand, que a gente chama de venda de chão em pavilhão, né? Quando você vende a área sei o que do é. pavilhão Comprei para a muito empresa isso. fazer o stand. Então eu estava trabalhando como venda de chão, que a gente chama, que era em feira. E uma das pessoas que trabalhava comigo até tinha já assim algumas, porque dependendo da feira, já tem a venda certa, né? Então era uma coisa que não era assim, uma feira nova é difícil de você vender, emplacar e tal, mas uma feira que já tem um certo nome é mais fácil. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela era corretora. E daí ela falou que quando não tinha feira, quando não tinha evento, que ela trabalhava como corretora se eu não queria tentar. E eu fui tentar ser corretora. E eu senti exatamente isso. Eu senti uma coisa assim, muito desorganizada, muito desleal, uma coisa assim, o apartamento, a pessoa aluga e não te avisa, enfim, é realmente uma área muito difícil e você precisa ter muito sangue frio para ter uma carteira de clientes boa, né? É muito difícil mesmo. É bem isso mesmo. E você está Isso como ele vem corretora há dentro quanto das tempo? imobiliárias. Você está Eu como tô corretora? desde que eu parei de trabalhar ali, já fazem 7, 8 anos já que eu parei. Desde que eu parei, eu sempre estou nessa área, assim, sabe? Mas não estou dedicada. Eu tenho alguns clientes que eu atendo, eu vou atrás e tal, mas não é assim, sabe? Aí, depois disso, eu comecei a procurar na internet e disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Tem tanta gente que trabalha na internet, por que eu não vou trabalhar? Eu vou procurar. Aí fiz alguns cursos, assim, mas é assim, a maioria dos cursos, eles te ensinam o que você tem que fazer, mas não te ensinam como fazer. A gente, infelizmente, quando você trabalha em empresa, você trabalha com programas. Então, tá tudo programado ali, você sabe tudo que você vai fazer ali, mas é programado. Você não tem que gerar conteúdo, você não tem que fazer nada. E aí essa coisa, para mim, foi complicada, né? E eu tava naquela depressão. Não chegou a ser bem uma depressão, mas aquilo que não era meu, porque eu sempre fui uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, gostei de sair, adoro viajar, adoro passear, fazer todo um monte de coisa.
Aí, eu procurando na internet, eu encontrei o André Lima. E ele trabalhava com essa técnica de EFT. E eu comecei a seguir ele, né? E ele falando de, né, que fazia limpeza, que se você se dedicasse, fizesse as limpezas, isso te ajudava, tal. Daí eu disse, bem, eu vou começar a fazer, porque se isso vai me ajudar, então, né, quem sabe com isso eu pare, né, de ter essas crenças aí, que eu só vou trabalhar se eu tiver carteira assinada, né, que a maioria das pessoas diz fogo na CLT, né? E eu estava naquela crença que, para mim, só existia se fosse uma empresa que assinasse minha carteira, que eu tivesse que cumprir os horários, tudo, né? E tava naquela A vibe, né? nossa, Aí, a nossa geração pensa na carteira assinada, né? A geração mais velha, né? A uhum, geração assim, dos meus avós, vamos dizer assim, eles pensavam em concurso público, né? Eu lembro uhum, muito, a minha sogra fala até hoje, né? Por que você não presta um concurso, meu filho? Por que que você não vai fazer? Estuda para fazer um concurso, né? Depois já veio uma geração mais nova que fala assim: não, você tem que trabalhar e tem registro na carteira? uhum. Precisa ter E registro na agora, carteira, senão você não se aposenta. E agora nós estamos vendo uma nova virada nessa mentalidade, né? Que é, uhum, não precisa nada disso. Você pode produzir, ganhar e fazer e não precisa nada disso. você ser Mas a gente autônomo, né? precisa. Você ser dono do teu próprio nariz, você ter as tuas coisas, sabe? Principalmente, não muito negócios físicos, mas mais negócios digitais que a gente está vendo, tudo isso daí, né? E eu comecei, né? Segui ele e comecei a fazer em mim, aplicava todo dia era limpeza, e ele tem um monte de vídeos no YouTube e tal, e eu comecei a estudar e aplicar em mim. E com isso eu comecei a me libertar daquilo, sabe? Eu comecei a me libertar e ver que realmente eu não preciso daquilo. Eu disse, gente, eu não preciso de uma carteira assinada. Eu não preciso ficar lá 8 horas, 10 horas, 15 horas dentro de uma empresa como eu ficava. Isso não tem necessidade. Se uma que hoje, né, a gente já tem uma vida mais tranquila, tal, a gente não precisa de tudo isso. Aí eu disse, vou fazer isso. Daí comecei, daí agora, 2 anos atrás, eu disse, não, mas eu quero fazer alguma coisa digital, mas eu não quero na área financeira, eu não quero essas coisas assim que, sabe, que é muito trabalho. Eu quero alguma coisa que eu possa ganhar dinheiro, mas eu quero ajudar as pessoas. Então eu queria as duas coisas. E o André Lima falava isso, que a gente podia ser bem sucedido e ajudar as pessoas. Eu disse, é isso que eu quero para mim. Aí eu comecei a estudar, daí eu fiquei, daí eu fiz um curso, daí eu fiz outro, daí eu fiz mais um, daí eu fiz mais alguns de terapias adicionais para me ver como é que era, porque eu disse, eu não sei se é essa que eu quero, eu ainda não descobri, tipo, tem outras que eu gosto também, mas enfim, aí fiz os cursos e acabei optando por começar a atender com TFT. E aí agora eu estou aprendendo no digital. A minha dificuldade qual é agora? É realmente entrar no digital, porque você atender a pessoa pessoalmente é uma coisa, é fácil, é tranquilo. Você já sabe o que você vai falar, você vê na expressão da pessoa, você já sente o que ela está sentindo, você consegue transmitir para ela uma tranquilidade, você consegue fazer as coisas assim. Mas no digital, para mim, é tudo novo. Então, eu estou E tem aprendendo Instagram, aprendendo. uma coisa muito importante que é a gente olha muito não só o rosto, né, que é o que mostra no digital, mas a expressão corporal como um todo, né? A postura da Exatamente. Uhum, pessoa, até o que ela veste, até a sua compleição física, né? Se ela está mais uhum, arcada, se ela está, enfim, se ela está mancando, se ela está. A gente observa o ser como um todo. E a internet traz um pouco essa uhum, dificuldade para a gente, porque a gente vê só a pessoinha ali
Não, Exatamente, não é ao vivo, você não consegue sentir aquilo que a pessoa está transmitindo, porque às vezes a mas pessoa é está ali, muito tipo, ah, eficiente mesmo assim. Muito eficiente mesmo assim, né? não, É, com certeza. Hoje eu digo que realmente assim, eu já tenho algumas experiências assim, eu vejo que realmente é uma coisa legal, é uma coisa que dá para você trabalhar muito, né? Então, o que que eu preciso eu fazer tenho agora? aqui, Agora eu preciso. então, eu tenho aqui o meu testemunho, né? Então, vou contar, vou te contar. Me conta, vou te contar. Você que tá aí e Me quer conta que eu saber, eu quero vou te saber. contar. Se Me você tá curioso, conta. eu vou te contar. É assim. Eu conheci a Mara por causa de um processo também que aos poucos eu vou contando a minha história, enquanto eu vou convidando as pessoas para vir aqui, vou convidar inúmeras pessoas incríveis com essas histórias inspiradoras e que dão força para a gente. Mas eu também nessa busca de entrar no digital, porque eu fui fazer um trabalho que eu esperava ser presencial, teve que de uma hora para outra ser digital. E buscando cursos, caí num curso da Zenaide de Carvalho, que é os Desaposentados Digitais. E a Mara entrou nesse curso também. E a gente foi uma perguntando: eu vi você lá na comunidade, você faz o quê? Ah, eu vi você faz o quê? E no fim a gente, é, assim, teve uma empatia bem legal. E eu faço terapia, uma técnica terapêutica que chama Aura Master, que são fluxos de energia. E daí eu falei, eu quero saber como é que é esse troço de EFT, faz comigo? Gente, é muito legal. Vocês podem fazer EFT, entendeu? Quem está aqui, que é muito bom. A gente acha estranho, porque, como a Aura Master também, essa coisa de ter que bater em determinados pontos, bater no peito, bater na cabeça, e, enfim, algumas que são ativações de energia, né? Que a gente ativa esses pontos reflagente, mas é muito incrível. E daí eu quero dizer para vocês assim que se vocês quiserem procurar a Mara, pode procurar porque é muito bom, viu? É muito bom. A gente essas terapias, não sei o que você acha, Mara, mas eu acho assim que elas têm um resultado que muitas vezes parece ser sutil, mas quando você para pensar, é muito efetivo, né? Não é uma coisa que Sim, é sutil assim, de repente eu passei a não falar mais disso, não. É uma coisa assim, não, você nota, eu passei a não fazer mais isso, né? É não, bem mas isso, né? exatamente. Eu estou chamando a Mara de novo, vamos ver se entra com o som. Oi, e Oi, agora? agora sim. É, você que. Eu acho que você achou que eu estava falando demais e me cortou. O Instagram falou assim: fala, fica quieta, deixa a outra falar. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque né, eu até fui ver a internet, né? Porque como tá chovendo aqui, mas eu fui ver, tá tudo funcionando normal. E eu tava te ouvindo bem. Pois é, eu estava te ouvindo bem até certo momento. Eu comecei a falar, caiu, tá vendo? Fica quieta, você É, mas perguntou eu para já outra, até. falou para outra contar e daí você fica falando aí. Não, mas tá certo, é que a gente tem que saber também tua história, né? E realmente é assim como você estava falando da FT. Ela é uma coisa que ela trabalha, não é superficial. Ela vai trabalhando os teus sentimentos que você vem guardando há muito tempo. Então tem coisas que o nosso subconsciente ele acaba esquecendo, né? Fica guardado no subconsciente, mas o nosso consciente não lembra mais. Então, são coisas assim muito antigas, coisas que às vezes aconteceu até quando você estava ainda no útero da tua mãe ainda, sabe? Às vezes alguma coisa que aconteceu com a tua mãe e você trouxe aquilo para você que não era uma coisa tua.
Então, quando você começa a lembrar daquilo, então você vai trabalhando, conforme a emoção que você vai tendo, você vai trabalhando e você vai limpando isso. E isso vai te trazendo um alívio e vai te mostrando outra realidade da vida, né? Porque, na verdade, às vezes a gente vem com aquelas crenças, principalmente uma coisa que a gente tem muito, e que não são crenças nossas, são crenças porque a gente nasceu com aquilo. Tipo, na família, São muitas crenças, vezes às o pai vezes, diz assim, às vezes culturais até, né? exatamente, são crenças que ou você tem na família, ou são que as pessoas sempre repetem aquilo, ou você ouve pessoas, às vezes, que você admira, que falam aquilo, ou são TV, mídia social, tal, que falam, e você toma aquilo como verdade. Então, não é porque você tem aquela crença que você vai ter que viver com ela sempre, né? Então você começa a limpar e a EFT te ajuda a fazer justamente isso. Então, às vezes a gente tem a crença de que, eu não ganho dinheiro porque, dinheiro é sujo. Então, quer dizer, eu tenho essa crença que o dinheiro é sujo. Então, eu não vou ganhar dinheiro, porque o dinheiro é sujo, é porque eu não quero. Eu não vou pegar no dinheiro, é sujo, sabe? Então, é uma dificuldade que você tem em ganhar dinheiro. Ou então você tem aquela crença que diz assim, eu quero ganhar o suficiente para mim viver. Você só vai ganhar o suficiente para você viver. Por quê? Porque quando você ganhar um pouquinho a mais, vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai dispersar isso, você vai gastar. Eu ganhei R$ 100 a mais, amanhã vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que pagar uma conta, ou quebrou alguma coisa, eu vou ter que consertar, eu vou gastar os R$ 100, porque eu ganhei a mais. Eu não preciso daquilo, eu preciso para sobreviver. Então, é uma crença que a gente tem, então a gente precisa limpar isso. Igual a crença que eu tinha. Eu só vou ser feliz, eu só vou conseguir sobreviver se eu tiver um emprego com carteira assinada. Eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar, chegar lá às 7h30 da manhã, sair às 6h30 da tarde, de segunda a sexta, sabe? Aquele negócio. E era uma crença minha. E isso tudo eu consegui limpar, né? Através da EFT eu comecei a fazer um trabalho de limpeza e eu comecei a ver que não, que eu posso ganhar muito dinheiro atendendo as pessoas, sabe? Ajudando as pessoas a limpar as crenças dela, né? Que todo mundo tem crença, não adianta a pessoa dizer assim, eu não tenho crença. Todo mundo tem. De uma forma ou de outra, todo mundo tem. Às vezes não está claro para você. Só que quando a gente começa a trabalhar a EFT, quando a gente começa a fazer os fluxos, a pessoa começa a lembrar, mas eu lembrei lá que, quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, a gente só vai ganhar dinheiro se a gente estudar e se a gente for ter um bom trabalho, senão você não vai ganhar dinheiro. Dinheiro, se você tem muito dinheiro, você roubou, sabe? Porque ninguém tem tanto dinheiro assim. Então, se você é rica, se você está esbanjando dinheiro, é porque você roubou. Então, todas essas Então, então crenças você só vai limpando. aquela crença de que você tem que trabalhar muito, duro, você tem que trabalhar pesado para poder ganhar dinheiro. Se você não Uhum. trabalhar muito, você não vai. E daí a gente começa a pensar assim, bom, mas eu posso trabalhar até 5 dias por semana no digital, ganhar dinheiro, certo? Fazer o que eu gosto, ajudar as pessoas e eu posso ganhar dinheiro com isso. E eu não preciso, vamos dizer assim, trabalhar 24 horas, só pensar nisso, para não ter outra vida para ganhar dinheiro. Né? Então, Exatamente. a gente mais velha está começando a desbravar o mundo e a dizer até um pouco para os jovens: olha, abre um pouco a casinha, a caixinha, a rodinha, a tribo, sai um pouco desse espaço, né? E que dá para fazer coisas que nos dão prazer, que ajudam os outros e que a gente faz alguma diferença, né, para a gente e para os outros também, né?
É isso. Exatamente. E foi com isso que eu pensei justamente isso, Marta, bem o que você está falando mesmo, né? Como eu tive toda essa ajuda, né, que realmente me libertou de muitas crenças que eu tinha, ainda tenho, não vou falar que eu limpei todas, porque eu não limpei, eu faço FT todos os dias, mas ainda não limpei todas, porque você limpa uma e Vão descobre que tem aparecendo outra, outras, né? Eu É, acho que o mundo exatamente, vai então, colocando na frente da gente outras que a gente vai vendo, né? O nosso caminhar exatamente. não é um caminhar, ah, não, agora eu fiquei perfeita. Com esta técnica você vai ficar perfeita. Não fica. Tem o dia a dia, tem os nossos entraves, não é isso? Sim, e depois é assim, a FT ela limpa tanto as coisas do passado, que aconteceram no passado, como as coisas do presente. Então, às vezes, tem alguma coisa que aconteceu no teu presente, sabe? Alguma coisa ali, de ontem que aconteceu. Às vezes, de repente você saiu ali, alguém te trancou no trânsito e você ficou com raiva da pessoa. E você fica jogando toda aquela raiva. Ai, fiquei com raiva, porque a pessoa me trancou, a pessoa bateu em mim, né? Ali e tal, você fica com aquela raiva. Aí você já aproveita e faz uma EFT já para raiva, você já limpa aquilo ali para não deixar aquilo ir se acumulando. O que a gente fazia antigamente? As pessoas falavam ou acontecia alguma coisa, você engolia o sapo e deixava ele lá para ser digerido depois e continuava a tua vida. E eu aprendi que com a EFT a gente não precisa engolir esses sapos. A gente pega esses sapos e limpa eles e tira eles de você. Então, aconteceu comigo a semana passada. Eu fui ali no material de construção, coloquei meu carro no estacionamento. Quando eu saí, o cara tinha dado uma ré e batido no meu carro. Putz, na hora me deu aquela raiva, né? Eu disse, caramba, com todo o espaço que tem, ele vai bater no meu carro, né? Mas daí eu cheguei em casa e disse, não, eu não posso ficar guardando isso para mim, né? Já cheguei, já fiz uma FT ali já para limpar aquilo ali e tal, daí eu disse, agora eu vou fazer os orçamentos, vou passar pro cara e vai dar tudo certo. De fato, foi o que eu fiz, eu limpei aquilo, me acalmei, que eu fiquei irritada na hora, porque, né? Tinha um espaço enorme, eu não sei nem como que o cara foi dar ré e bater lá, mas era para bater, né? Aí fui lá, fiz os orçamentos, passei para ele, o cara pagou, já mandei arrumar, já tá tudo certo, tudo pronto. Agora, se eu tivesse guardado aquela raiva para mim, talvez eu tivesse xingado o cara, feito alguma É, coisa, o cara de repente nem me pagar e tinha pago, né? é. Eu falei para ele, não, tudo bem, só me dá seu telefone e depois eu lhe ligo, porque na hora me subiu, assim, me deu vontade de falar um monte para ele, né? Disse, pô, você não viu, né? Então, mas disse não. Então, deixa fazer isso mesmo, né? E se É. bem, é bem o que acontece com a gente. E a EFT ajuda a limpar, então, tanto coisas que a gente traz lá do passado, que são nossas crenças limitantes, que são nossos sabotadores, que vêm nos sabotando e tal, como coisas que acontecem na hora ali, né? Quando acontece alguma coisa na hora, se limpa e já se sente melhor, assim. E aí, Mara, depois, né? Hum, assim, só porque o nosso tempo já está acabando, e daí já tá como é que acabando? as pessoas. Estamos com 56 minutos. Passa rápido, viu? Só como me conta, é Pois divertido. é, nossa, é divertido. Tinha um monte mais ainda para te contar. Vou te chamar outras vezes para você me contar mais. Então tá bom. Me conta, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Como é que as pessoas fazem para saber da onde você está? Então, eu tenho meu Instagram, que é maracachoeira.eft, tá? Eu estou atualizando ele, estou colocando várias coisas lá, ainda não está 100%, mas já está legal. E lá ele tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Então, se a pessoa quiser conversar comigo, quiser tirar dúvidas, quiser saber como que funciona, inclusive eu faço uma análise gratuita, né, assim, para ver como, o que a pessoa tem, como é que a pessoa, o que ela quer fazer e tal, todo esse sistema, e ela pode entrar em contato comigo através daí desse link que está na bio, e a gente marca um horário, e daí a gente faz uma conversa, o WhatsApp, né, pelo WhatsApp, e é onde eu vou explicar para ela, onde eu vou passar as condições, e eu atendo tanto em grupo, tá? A EFT ela pode ser feita em grupos, né?
ou ela pode ser feita individual. Aí depende de cada pessoa, né? A gente vai conversar, vai fazer uma análise, né? Fazemos aquela consultoria, é gratuita essa consultoria, né? Não tem nada de cobrança. A gente não aplica técnica na consultoria, a consultoria é só para a gente conversar e eu entender os problemas da pessoa e sugerir para ela o que seria melhor, né? E aí a pessoa que decide se ela quer fazer num grupo ou se ela quer fazer individual. E aí a gente pode marcar os horários e começar o atendimento online mesmo, né? Como a gente faz, Marta, como eu faço com você, é o mesmo sistema. Certo. Bom, a gente vai encerrando por aqui, porque o Instagram já está dizendo que a gente está terminando. Se vocês quiserem me contar alguma coisa, pode me mandar um direct, a gente organiza um dia para a gente ouvir, né? Muito bom. Se vocês quiserem saber sobre a técnica FT, entre em contato com a Mara. Se quiserem saber sobre a técnica Aura Master, entre em contato comigo lá no meu direct. E cada vez que eu chamar aqui uma pessoa, um ser humano inspirador como a Mara, eu vou contando aos poucos a minha história para vocês também. Eu vou deixar essa live gravada lá no IGTV, tá? E vou passar essa gravação para a Mara também, vai ficar gravado lá no IGTV dela também, tá bom? E, assim, agradeço a presença de todos vocês. Acabou, não acabou o tempo ainda, achei que você tinha caído. Não, Nossa, ela ficou o rodando ali, Instagram mas deixou eu a quero... gente mais tempo aqui. Que legal! Você viu tudo a Esse nosso Instagram favor. é uma caixinha de Como surpresa, mais né? pode melhorar? Foi duas mulheres, uma perguntando para a outra, me conta, nós vamos ficar aqui contando até o Instagram derrubar a gente. Como pode melhorar? Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas assim, eu quero agradecer a todas que participaram com a gente. Eu vi que tinha 7 participantes ali, eu não consegui ver todas quem estavam, mas quero agradecer, tá? Imagina, essa claro que hora ainda da tem manhã, muito mais. a gente aqui com 6 participantes, 7 participantes. Tá ótimo! Como pode melhorar? É isso aí. E assim, eu agradeço a todos e, ó, Marta, vamos fazer muito dessas. Eu acho que a gente tem muito que conversar, para me te contar o que é FT, de repente fazer uma rodada para mostrar para as pessoas como que faz e tal. A gente pode marcar e fazer vamos. tranquilo e a gente faz, tá? Isso. Um beijo. Tudo de bom? Na sexta-feira, às 9 da noite, eu vou ter um encontro, um Me Conta com a Fátima Rangel, que também é uma colega, que também tem uma história incrível. E como a gente não tem hora marcada, a maioria de nós somos desaposentados. Os nossos colegas que trabalham, eu vou fazer live com eles em horários fora de expediente, mas nós, desaposentados, fazemos assim no horário que se encaixa dentro das nossas atividades. Então, na sexta-feira, com a Fátima Rangel, eu vou fazer um Me Conta às 9 da noite. Se você puder encontrar lá, tá bom? Obrigada. Tá jóia, então. Beijo. A gente marca mais tchau, vezes. Obrigada a todas. Gratidão. Amei, tchau, tchau. Amei o nosso papo. Tchau. Eu também, amei. Vamos fazer vários. Tchau, tchau. Vamos, tchau. Muito bem, pessoal. Então, o Instagram não derrubou a gente. Olha só que coisa boa. Me conta. Se você quiser me contar alguma coisa, você me manda um direct e a gente marca, né? Vamos ouvir a sua história incrível, de onde você veio, o que você faz, o que você quer fazer, enfim. Vamos lá bater um papo e me conta. Tchau, gente.